Quem é você? Da onde você veio? O que você frequenta? Você pertence a alguma ordem? Eu recebo muito essas perguntas. Hoje eu vou tentar responder um pouquinho elas. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Viveca. Meu nome é Alaia Dúlios, eu sou mestre em filosofia e pesquisadora e eu tenho desenvolvido um trabalho muito voltado ao estudo do gnosticismo cristão, principalmente o gnosticismo, um pouco sobre Jesus e evangelhos apócrifos, mas você também acha um pouco de budismo, teosofia, esoterismo ocidental e outras questões. Eu tenho recebido essa pergunta sobre quem sou eu e de onde eu venho, essas perguntas existenciais. Não, eu não vou tentar responder elas aqui. E se você quiser checar o meu Lattes, é bem fácil de achar ele no Google. Às vezes eu me preocupo tanto que a gente fica exposto no Google, mas fazer o quê, né? Tempos líquidos e modernos. Algumas pessoas demonstram um certo estranhamento nos meus interesses não serem muito fixos numa tradição só, apesar do meu canal ser focado na gnosis. O que eu posso dizer sobre o que eu frequento ou ao que eu pertenço, eu vou colocar daqui a pouquinho um vídeo aqui mais pra frente. Veja até o final que você vai entender. O fato é que eu tenho vivências diretas ou indiretas, seja por ter eu mesma frequentado e participado, ou por ter pessoas muito próximas, ex-namorados, essas coisas, que me colocaram num convívio muito próximo, com alguns grupos. Então eu posso dizer que eu conheço bem a Sociedade Teosófica, eu conheço a Nova Acrópole, conheci um pouco da Amorque e de alguns centros budistas. E alguns outros grupos que eu prefiro nem mencionar, mas que eu infelizmente tive algumas experiências ou tive acesso a materiais de estudos deles e eu pude chegar a minhas próprias conclusões sobre isso. Como indivíduo, nós não pertencemos a ninguém além de nossa própria alma. E eu não estou aqui nesse canal representando ninguém. Eu não represento uma instituição, eu não represento uma ordem, mas eu fui criada num ambiente muito ligado ao estudo das tradições espirituais. E eu devo muito aos meus pais por isso, e eu sou muito grata a eles por isso. Eu tive contatos na infância com lamas budistas tibetanos vivendo na minha casa durante um tempo. Fui estimulada a estudar sobre a mística cristã ainda com 9, 10 anos de idade, e eu me interessava muito em certa época da infância, pelas fadas, pelos elementais, por clarividência e esses assuntos esotéricos. Eu participei de grupos de crianças e grupos de jovens na Sociedade Teosófica e fiz um mestrado em filosofia, então também tive uma vivência acadêmica de alguns assuntos. Participei de algumas reuniões, fui a alguns grupos, vi coisas que eu não gostaria de ter visto. Conheci de perto pessoas que vocês admiram de longe e que se incomodam por eu não puxar o saco, não bater palmas ou não admirar como a maioria admira. Oh, mas é tão admirável. E não foi assim que eu vi. Essa é para você, meu amigo monge. Mas cada pessoa tem a sua própria vivência e vai traçando o seu caminho. E às vezes maus caminhos mostram escolhas melhores e evidenciam, contrastam com aquilo que é bom. Às vezes a gente cai em furada só para descobrir o quão furado é aquele poço e que ele não tem um fim. Ainda bem jovem, com 14, 15 anos, eu comecei a ler Blavatsky, eu comecei a ler Teosofia, eu comecei a ler os Evangelhos Apócrifos. E eu devo tudo isso à educação que os meus pais me deram e ao grupo que eles criaram e as pessoas com quem eu convivi nesses grupos. Então esse vídeo é uma forma minha de responder a vocês ao que eu estou vinculada e o que eu indico. E não tem uma forma de vocês se inscreverem, não tem carteirinha de membro, não tem mensalidade. É mais uma questão de acompanhar o nosso trabalho, adquirir os livros da editora e seguir nos acompanhando e quem sabe, à medida que a pandemia vai embora, eu espero, a gente tenha oportunidades para fazer encontros presenciais com mais energia, com mais verdade, mais veracidade, mais estudo direto, que é uma coisa que faz bastante falta, né?